Olá, amiga e amigo do Cena Legislativa Podcast. O ano mal começou, mas a gente já no mês de janeiro e no mês de fevereiro, a gente já teve uma série de entrevistas, falas, análises e por isso nós preparamos um programa especial em que você vai rever as melhores cenas desses convidados que já fizeram história aqui no nosso Cena Legislativa. Prepare-se para essa edição especial. E o nosso convidado de hoje é um ativista, protetor dos direitos dos animais, vereador eleito pelo município de Fortaleza, secretário da Proteção Animal do Estado do Ceará e vai aqui falar um pouco sobre os desafios da proteção animal do Estado, quais são as grandes questões, os grandes dilemas. Essa não é uma pauta única do vereador, ele também atua, tem toda uma dinâmica com relação às pessoas idosas e aí a gente vai falar um pouquinho também sobre esse tema. Primeiro eu quero saber o que você pretende realizar, né, enquanto titular dessa importante secretaria, qual é a marca que você quer deixar? A pergunta eu acho que todo mundo quer saber, quando o Eric Douglas deixar a Secretaria de Proteção Animal, qual é o legado que ele quer marcar a sua passagem por essa importante instituição do governo do Estado? Pronto, eu quero agradecer, né, pelo convite e essa iniciativa que é muito importante, né, para a população entender, conhecer os legisladores, também os secretários, né, no meu caso agora que eu vou passar para a secretaria. E, assim, em relação a esse grande desafio que vai ser a secretaria, o que eu quero deixar assim, marcado, nós vamos trabalhar em todo o Ceará, né? Em todos os municípios do nosso estado. E a gente sabe ainda que, por a causa animal, a questão, ainda as políticas públicas voltadas para os animais, em Fortaleza é muito forte, né? Tem crescido bastante. Sim. Foram 2 vereadores eleitos, né, na Câmara dos Vereadores, eu, o Apolo. Temos a nível federal, que é o Célio Studat, né, que começou, muito conhecido, né, começou essa pauta de uma forma séria, de um trabalho bem feito. E hoje a gente está ocupando, aos poucos, todas as esferas nessa área política. E uma das coisas que eu quero deixar bem marcado nesses estados, né, a nível estadual, que é a Secretaria CEPA, nesses municípios que não têm ainda política pública voltada para os animais, devido à questão orçamentária, tem muitos municípios que não conseguem ter um equipamento de castramóvel, não conseguem trabalhar a questão do controle populacional desses animais. Então, nós, enquanto Secretaria do Estado, vamos levar para esses municípios um equipamento que vai trazer a castração justamente para a gente controlar a superpopulação desses animais. Isso inclui os animais também que não têm tutores, né? Esses animais que também não têm donos. Nós vamos trabalhar com os protetores locais, com os ativistas locais, com as ONGs locais, para levarem esses animais e a gente conseguir efetivamente fazer um trabalho bem feito, entregando, tendo entrega e bons números. Isso vai ser algo que, assim, eu estou com uma expectativa muito alta para assumir e deixar esse legado. Muito bem. E aí, você mencionou uma realidade interessante, que é a questão das diferentes dinâmicas do estado do Ceará. Tem a realidade de Fortaleza. Eu vejo que, pelo menos os grandes municípios, eles já têm um olhar diferenciado, né? A gente vê alguns municípios já com coordenadorias, né? Já tem uma... Mas aí os pequenos municípios, eles não têm essa percepção. Você vai visitar esses municípios? Como é que você vai fazer em termos de operacional mesmo? Você vai estar lá, vai conversar com as pessoas, conhecer essa dinâmica, inclusive dos pequenos municípios? Pronto. Quando eu entro em um trabalho, em uma missão, que no caso
estou levando a secretaria como um trabalho e uma missão, porque a causa animal é algo que eu já vivo há muito tempo. Eu digo que, no âmbito da política, já é há mais de 10 anos aí trabalhando com as pessoas, com protetores, com ONGs, simpatizantes. Então, já levo isso na veia. Mas de criança eu nem conto, né? Sempre tive meus animais, sempre fui um batalhador por eles ali. De criança já defendia os animais, né? Então, eu tenho uma história grande em relação a isso. Então, como isso também é um trabalho que eu faço, então é o trabalho misturado com a missão de vida. E uma das coisas que, assim, quando eu assumi a secretaria, eu quero estar presente em todos os municípios, né? Que os equipamentos vão. Então, quero estar lá, quero estar participando, vendo, conduzindo, quero tudo de perto. Porque, realmente, eu estou levando essa secretaria, isso como uma missão forte que está na minha veia, que está no meu coração, e eu quero participar. Eu não quero ficar ali dentro da secretaria, no ar-condicionado. E eu até adianto, não é muito o meu perfil. O meu perfil não é muito ar-condicionado, não é muito estar ali. Eu gosto de estar em campo, eu gosto de estar em contato com as pessoas, eu gosto de estar em contato com os animais, conversando, entendendo de perto a situação, os problemas diários daquela região específica. Então, podem esperar, né? Podem esperar aí na secretaria um trabalho bem feito, com entrega. O Eumano, nosso governador, ele está assim, também com uma expectativa muito boa em relação à secretaria. Disse, olha, vamos trabalhar muito nesse sentido. Então, sentiu uma segurança muito grande do governador. E o Célio Studat também garantiu, Eric, também conte com o meu apoio em relação às emendas parlamentares. Se precisar de alguma coisa aqui na secretaria, de questões orçamentárias, a gente tem as emendas aqui para impulsionar. Então, assim, eu estou me sentindo muito seguro. E com essa segurança, pode ter certeza que eu vou trabalhar muito. O nosso convidado de hoje entra nessa leva de novos parlamentares, é o professor Aguiatoba, vereador do município de Fortaleza. Professor, o senhor já tem, com certeza, já deve ter pensado os projetos prioritários do seu mandato, dentro da sua vivência e da sua caminhada, e também da campanha, que na campanha é natural que você vai ouvir as pessoas, conversar com elas. Quais os projetos prioritários? Você mencionou a questão da Guarda Municipal, os professores, mas quais os projetos que o senhor pensa em articular prioritariamente para 2025? 2025. A gente vai ver essa questão social. Eu acho que a questão hoje é a questão do social, as bandeiras sociais da gente, a questão da criança, do jovem na rua, a questão de gerar emprego, gerar renda, a questão do empreendedorismo. Eu acho que são bases fortes para que a gente possa criar leis que ajudem a minimizar problemas e acrescentar soluções para que nós tenhamos. Porque a partir do momento que eu gero emprego e renda, eu diminuo a quantidade de crianças, de pessoas que vão estar na rua. Ou seja, tudo isso está interligado. Certo? Então, a gente tem essa bandeira social de tirar o jovem da rua. Para tirar o jovem da rua, não custa você o quê? Gerar emprego e renda para esse jovem. Eu sou professor e a gente tem uma coisa muito interessante. Muitos jovens chegam a mim, jovem de 18, 19 anos, pedindo. Hoje eu mesmo tive a quantidade de jovens hoje que entram no meu Instagram, entra no meu Zap, no meu Facebook. Toba, estou precisando do emprego, mas ninguém me dá chance. Hoje mesmo teve uma menina, Larissa, 18 anos, está terminando o ensino médio, né? 18 anos, pedindo um emprego. Está pedindo, dizendo que não tem nada para comer em casa. Eu vou falar o nome dela, ninguém sabe quem é a menina, né? Mas pedindo e dizendo que está precisando trabalhar e que já colocou o currículo em vários locais e não consegue ser chamada. Por quê? Porque é o primeiro emprego. E então acho que nós, legisladores, temos que entrar num consenso para que possamos criar leis de benefício fiscal, de beneficiamento fiscal, para quê? Para que as empresas façam a questão do primeiro emprego. Então, isso é uma coisa que a gente vai lutar muito por essa questão do empreendedorismo, principalmente para jovens
E não esquecer que a partir disso aí também o jovem tem que estar trabalhando, mas não pode esquecer o quê? A escola. Sim. A escola. Tem que ligar. Tudo for ligado à escola. Perfeito. A juventude tem uma atenção especial, vai ter uma atenção especial Com certeza. No seu mandato. Tanto que hoje, numa visita que eu fiz, hoje com o Calil e com o Alisson Bruno, a gente esteve visitando hoje o colégio Pice das Pedreiras, que fica também lá no Bom Sucesso. A gente estava visitando lá e a escola está naquele período de recuperação, né? Recuperação. E eu conversando lá com a galerinha lá é o ensino médio, né? Aí o pessoal do terceiro ano, eles já vão sair já para o mercado de trabalho. Isso. Mas muitos vão sair para o mercado de trabalho, mas para onde? Então nós temos que ter ser uma ponte entre a escola e o trabalho. Por que na Câmara Municipal, por que nós legisladores, nós gestores, não podemos fazer uma ponte entre o ensino médio e o trabalho? Então, acho que dá para a gente criar leis para que a gente possa fazer, beneficiar quem empregue, né? Beneficiar quem empregue também. Perfeito. Aí, professor, pegando agora a sua relação com a educação. Professor, tem uma vivência, conhece muitos educadores. O que você pensa? Você falou anteriormente que quer fortalecer o professorado da rede, né, aqui de Fortaleza. E aí eu lembro de uma fala do prefeito, Evandro Leitão, que colocou como a grande bandeira dele transformar Fortaleza, numa das primeiras falas dele, na capital da educação. Como é que você vê isso, né? Como é que você vê essa... você acredita que o fortalecimento da rede municipal de ensino vai ter prioridade nessa gestão? E pegando o seu mandato, como é que vai ser essa articulação com os professores? Primeiramente, a gente quer dizer, realmente Fortaleza hoje, o Ceará, na verdade, Sim. né? O Ceará hoje ele é visto como um dos estados que mais, por exemplo, vou citar, por exemplo, o IME e o ITA. O IME e o ITA, né? Que são os mais procurados e os mais difíceis acessos que nós temos. Sim. Fortaleza e o Ceará é campeão. As escolas do Brasil, Fortaleza e o Ceará é campeão. Se você pegar hoje a escola fundamental e a escola básica, Fortaleza e o Ceará são campeões. Isso. Eu sou professor da rede pública também de Maracanaú. Né? Maracanaú hoje deu uma alavancada muito grande, Fortaleza deu uma alavancada muito grande. Antigamente, por quê? Porque hoje a gestão está vendo a educação de uma forma diferente. Se nós pegarmos todas as nossas escolas e transformarmos em escola de tempo integral, que eu acho que vai ser uma das metas agora. Sim. Uma das metas agora, com certeza nós fortaleceremos a educação. E nós, professores da base não, né? Nós vereadores de mandato, temos que ver a educação como a maior mola de transformação social. Perfeito. Família e educação, família e escola caminhando junto, é a única saída que esse país tem. É quando a gente fortalece a educação, a gente tira o aluno da rua, a gente gera emprego, a gente gera renda, a gente gera no jovem expectativa. É fazer com que o jovem crie expectativa. Para isso, precisamos ter uma escola boa, escola de qualidade e também não pode esquecer, quem está dentro da escola diretamente, professor. Tem que ter um professor lá bem pago, bem remunerado, satisfeito, com vontade de ir para a sala de aula, para que possa também, juntamente com a direção, fazer um grande trabalho. Gerar um elo produtivo, né? Pronto. Isso. E foi gerar um elo produtivo. E o nosso convidado não poderia ser outro, né? É Apolo Vix, acertei? Acertou. Apolo Vix, vereador, secretário, ativista e muitas outras coisas que ele vai falar aqui. Apolo, responde pra gente uma curiosidade. Tá. Como é que foi essa virada de chave de um ativista e protetor para uma figura política? Política no sentido político, partidário, eleitoral. Isso sempre esteve claro para você ou foi
se dando ao longo do tempo? Como foi isso? Foi se desenhando, Cleiton. Nunca passou pela minha cabeça um dia ser um parlamentar, seja um vereador, um deputado estadual, federal, um secretário, né? Nunca passou pela minha cabeça. Foi realmente uma consequência do meu trabalho, da minha missão, de tantos anos prestados de trabalho, né? Eu acompanho todos os abrigos de Fortaleza, todos os protetores independentes, as suas fragilidades. Eu respiro isso junto com eles, né? A omissão do poder público, como eu falei, a gente está conquistando muitos espaços, mas quase não é lá. São 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Nós temos políticas públicas que precisam ser modificadas e direcionadas de forma eficaz. Então, para mim, ocupar esse espaço hoje é algo necessário, foi uma necessidade. Não, a gente precisa de um protetor que vive isso. Eu acho que isso é importante, Cleiton, para qualquer causa, para qualquer pauta, bandeira que você levante, seja pautas raciais, a comunidade LGBTQIA+, a causa animal. Eu acho que é impossível um simpatizante representar essa causa, porque você precisa entender os desafios e a raiz do problema. E é muito mais interessante quando você vive isso, né? Porque assim você consegue ver os pontos que precisam ser mudados. Então, foi uma consequência realmente. Eu nunca sonhei com isso. E hoje eu estou aqui para entregar o meu melhor, usar a minha experiência. Agradeço, inclusive, ao prefeito Evandro Leitão, que me fez o convite, né? Nossa, quando eu recebi esse convite, eu fiquei, não acredito. Eu vou estar no executivo, eu vou poder olhar e abraçar aqueles protetores independentes que são muito invisibilizados, que precisam de amparo, os abrigos também, que precisam ser contemplados também, porque esses abrigos, a causa animal, para começar, só existe por conta dos protetores. Se não existisse proteção animal, não existiria causa animal. Tanto que tudo que a gente conquista hoje é devido a esse trabalho árduo, né? Então, para mim, apesar de ter sido uma consequência, eu acho que deveria ser algo que eu deveria ter pensado há muito mais tempo, porque é importante. Sim. E falando em causa animal, e a partir da sua vivência, que é anterior à sua vida política, Apolo, como é que você vê a realidade do município de Fortaleza? A gente sabe, quando a gente fala de causa animal, de protetor, a gente sabe que mais cada município ele tem uma particularidade, ele tem uma perspectiva. Fortaleza, por ser uma metrópole, né, tem uma... eu acredito que os problemas eles são hiperdimensionados, né, numa cidade. Como é que você vê? Porque também a partir desse desafio que você vai partir agora no executivo. Como é que você vê esse desafio da causa animal em Fortaleza especificamente? Então, é um desafio gigante, né? Porque, como eu citei aqui, nós temos políticas públicas legais, só que elas precisam ser bem direcionadas. Exemplo, hoje a solução para resolver todo esse caos da causa animal, a questão dos animais em situação de abandono, que só cresce, multa e pena para quem maltrata animais, que a gente tem lei, mas infelizmente essa lei está mais no papel do que na realidade. Esses casos de maus tratos, de denúncias, eles geralmente só repercutem quando o caso é muito midiático e todo mundo quer tirar um pedacinho dali, né? Então, são muitos animais abandonados, são abrigos fechando as portas, pessoas, inclusive, que dedicam suas vidas 100%. Eu, por exemplo, não tive virada de ano. Eu passei a virada de ano na minha casa, onde eu tenho mais de 20 animais. A minha mãe, na ONG, nós temos 1.200 animais no Abrigo São Lázaro. Sim. Todos esses animais foram pedidos de resgate. Todos esses animais foram resgatados em situação de rua e vítimas de maus tratos. Então, hoje, para a gente resolver essa questão, a gente tem que ter um olhar sensível, principalmente para esses animais que estão na rua, porque eles estão reproduzindo ali. Então, se a gente não foca na raiz do problema, que são os animais em situação de rua, e os abrigos que recolhem esses animais, a gente não resolve nada. Então, amigo, respondendo a sua pergunta, está um caos. Nós somos a 4ª maior capital, e eu acho que não deveria estar assim, diante de tudo que nós já conquistamos, mas eu vejo que tem muito marketing e pouca ação. Mas eu te garanto que nos interiores é bem pior. Em termos de acompanhamento? De representação, de conscientização, bem-estar animal, né? Não tem proteção animal, para falar a verdade. Não existe, né? Então, as pessoas do interior, por exemplo, a agente de endemia é alguém que passa lá para fazer um teste de leishmaniose. Hoje, a leishmaniose ela não é mais uma sentença de morte. Sim. Tem tratamento. Mas essas pessoas não são conscientizadas. Então, geralmente, quando você recebe lá o laudo que seu animal testou positivo para leishmaniose, a pessoa já pensa em sacrificar o animal. Abandonar o animal, não vou pegar. Ele vai encostar em mim, eu vou pegar calazar. Ele vai me morder, eu vou pegar calazar. Ele vai me arranhar, eu vou pegar calazar. Ele vai me lamber, eu vou pegar calazar. Entende? Está muito atrasada essa questão ainda. Pelo menos aqui na capital, a gente tem mais essa questão de conscientização, apesar de muito pouquinha, né? Tá, quase não é lá, mas a gente está um passo à frente. E o nosso convidado de hoje é o vereador
Jorge Pinheiro, do PSDB, a quem eu agradeço o espaço, a quem eu agradeço ter aceitado aqui conversar com a gente. Jorge, a gente sabe que o vereador ele tem uma série de ações, uma série de projetos, ele atua nas mais diferentes frentes e para que ele tenha realmente efetividade, ele acaba priorizando algumas ações para que ele possa responder à sua base, responder ao seu eleitorado, à própria cidade, como você bem falou. Agora, em 2025, aquelas pessoas que conhecem o Jorge Pinheiro ou que não conhecem, que estão aqui assistindo pelas redes sociais, pela TV, o que é que elas devem esperar do vereador Jorge Pinheiro em termos de ação parlamentar agora para 2025? Como a gente já vem dando sequência, né, pela graça de Deus, nós estamos indo agora para o nosso 3º mandato consecutivo. Muitos daqueles que me conhecem têm, de fato, feito crescer, inclusive o número de pessoas que têm apoiado o nosso mandato, exatamente como um reconhecimento de que aquilo que nós temos feito ao longo dos 2 primeiros mandatos, aquilo que fizemos, teve sim um agrado com aquele que é nosso eleitor, que fez também com que nós fôssemos crescendo, né? Na primeira legislatura tiramos quase 6 mil votos, 5.969. Na outra, em 2020, né, crescemos aí para 8.319 e agora 11.355 pessoas que confiaram para que nós pudéssemos representá-las ao longo aí desses próximos 4 anos. Então, o que elas têm a esperar é exatamente aquilo que a gente sempre foi muito claro no nosso trabalho em relação às defesas que nós propomos, às bandeiras que nós defendemos, a bandeira da vida, da família, dos valores cristãos, e dessas bandeiras decorre todo o nosso trabalho, que acaba sendo um trabalho também voltado não só para a fiscalização do Executivo, mas também para propor reformas, requalificações de praças, de equipamentos públicos, porque eles vão servir à família fortalezense, portanto, acaba sendo parte da defesa da família. A defesa dos mais vulneráveis, como, por exemplo, pessoas com deficiência, fibromiálgicos, pessoas com doenças inflamatórias intestinais, doenças raras. Essas pessoas também são alvo do nosso mandato para que nós tenhamos políticas públicas adequadas para atender às necessidades que elas têm, que é diferente da minha, da sua, né, e que precisa ter atenção. E isso acaba sendo também decorrência da bandeira da vida, né, da defesa da vida. O nosso trabalho, que é voltado também sempre para uma coerência entre aquilo que se fala e aquilo que se vive, acaba sendo também uma decorrência da outra bandeira, que são os valores cristãos. Então, por isso que a gente sempre faz um trabalho voltado aí para a honestidade, para termos aí, de fato, um combate à corrupção, para buscarmos termos uma cidade melhor, mais digna. Se nós tivermos bons cristãos, consequentemente, o bom cristão será um bom cidadão, teremos uma cidade mais voltada para a paz, em vez de amargarmos, né, como temos amargado, o título de uma das cidades mais violentas, né? Se não me engano, Fortaleza está hoje como a 4ª capital mais violenta. E também, em termos de suicídio, a gente amarga o título de 2ª cidade com maior número de suicídios, perdendo só para São Paulo. Então, são ações que nós precisamos ter e propostas que possam ser uma resposta a esse nosso drama de nossa cidade. Então, as pessoas acabam tendo essa expectativa. Quais são as propostas que nós temos para combater, por exemplo, o suicídio? Muito embora nós não sejamos do Executivo, mas há propostas nossas que já foram, inclusive, implementadas, como, por exemplo, o Plano Municipal de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. Foi algo que a gente vinha solicitando ao prefeito, então o prefeito Roberto Cláudio. Ele iniciou uma discussão junto com vários organismos da sociedade, Ministério Público, Defensoria Pública, várias associações que cuidam de pessoas com ideação suicida, e assim é nesse sentido que a gente vai colhendo as demandas e vai propondo programas, ações e projetos para a cidade de Fortaleza. É isso, gente. Esse foi o nosso Sendo Legislativo de hoje. Vejo vocês no nosso próximo programa.